Galera, começa hoje a rodada 8 do Campeonato Brasileiro. Tem jogos aí interessantes, né? Pra gente secar e tal, ficar de olho. Vamos falar um pouquinho sobre essa rodada número 8, falar sobre novidades do Ceará, novidades em relação também à partida entre Santos e Ceará. O Santos tem jogadores aí retornando, uma possível estreia. Vou trazer aqui os possíveis relacionados ou possíveis titulares para essa partida. Então vamos dar uma geral nesse sábado aqui em relação a tudo que envolve o Ceará. Chegou nesse vídeo, deixa o like, compartilha, manda para geral quem puder. Seja membro BPR, o membro tem a mensagem em destaque por aqui e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos pro vídeo. Simbora, galera, vamos lá. Rodada número 8 começa hoje e temos alguns jogos aí para acompanhar, hein? Fortaleza e Juventude vai ser às 16 horas lá no Presidente Vargas. Foi outra partida também que foi alterada do Castelão para o PV, assim como Ceará e Vitória também foi para o PV por recomendação da SES Sport, né? A Secretaria de Esporte que pediu aí essas mudanças para o PV para preservar um pouco o gramado do Castelão. Vai ter também Mirassol e Corinthians às 18h30, Vitória e Vasco da Gama. Vitória precisando vencer dentro de casa e também o Carpini bem pressionado, né? E Grêmio e Bragantino, o Grêmio que precisa ainda reagir na competição, pega o Bragantino dentro de casa. Vai ter Flamengo e Bahia, cara, jogo interessante pra gente acompanhar também, pra saber como é que tá esse Bahia aí, que perdeu pela Copa Libertadores, mas vem muito bem no Campeonato Brasileiro com 3 vitórias seguidas. Fortaleza e Juventude, sendo bem sincero, me parece um jogo tranquilo pro Fortaleza, tá? Infelizmente, né? Claro, a gente torce pro Juventude hoje, mas o Juventude vem mal fora de casa, não vem numa sequência boa. Acredito que o Fortaleza vai vencer essa partida, tá bom? Então, até em relação à tabela, né? Você pode ver que o Juventude vem de 4 jogos sem vencer. São 3 derrotas e um empate, e principalmente fora de casa é que eles costumam perder mesmo. A campanha fora de casa é bem ruim do Juventude. Caso o Fortaleza vença, eles podem cair para a zona de rebaixamento também, a depender de outros resultados, tá? O Mirassol precisa vencer para também se afastar da zona de rebaixamento. Pega a equipe do Corinthians dentro de casa e é uma das equipes que também disputam contra o rebaixamento. Vocês vão vendo que o Z4 vai tomando o cara mesmo daqueles times que eram favoritos ao rebaixamento, tipo o Sport. Também ninguém esperava 2 pontos só do Sport nessa altura do campeonato, né? É 0 vitória do Sport, é uma coisa incrível. 2 empates e 5 derrotas, mas o Sport é um time que, teoricamente, no início da competição ia lutar contra o rebaixamento, próprio Vitória, Mirassol, Juventude, aí você tem algumas surpresas nesse momento, como o Santos. O Santos a gente projetava um outro campeonato, né? Tem só 4 pontos na competição, e o Fortaleza que a gente projetava ali pelo menos meio de tabela, e nesse momento é o 17º. Acredito que vai acabar vencendo o Juventude e vai sair da zona de rebaixamento, pelo menos a tendência é essa, tá? Acompanhamos então como é que se desenrola a rodada no dia de hoje, mas amanhã tem outros jogos interessantes para a gente acompanhar, tem Sport e Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo, Atlético Mineiro e Fluminense, Botafogo e Internacional, e o nosso jogo, Santos e Ceará, é o único na segunda-feira, é o último da rodada. Vamos jogar depois de todo mundo e vamos saber aonde o Ceará pode chegar caso surpreenda a equipe do Santos. Eu mostrei a tabela aí, cara, e o Santos de fato é o vice-lanterna, mas a gente tem que se preocupar sim com essa partida porque é um desespero, né? É um jogo do desespero para o Santos. O Santos precisa vencer a qualquer custo e vai usar de suas armas aí. Nessa semana foi apresentado o Zé Rafael, que vem de cirurgia, que vem numa situação física complicada, mas pode ser relacionado para essa partida contra o Ceará, tá? Foi contratado para ser titular, mas passou realmente a última temporada com dores na coluna, passou por alguns procedimentos e começou a treinar de forma separada, mas começou a treinar, começou a fazer algumas atividades em campo e existe essa expectativa de ele ser relacionado para essa partida. Eu estou trazendo até agora algumas informações para vocês, galera. Vamos lá, vou dar uma geral sobre o Santos para segunda-feira, informação do Diário do Peixe, tá? Desfalques do Santos que já são certos: João Schmidt, Guilherme, aquele ex-Fortaleza, e Neymar. Esses já são certezas aí de não irem para o jogo, né? São desfalques para essa partida. Jogadores em transição, participando de atividades, é Rafael e o lateral esquerdo Souza, tá? Estão participando de atividades com bola e aí seguem sob a avaliação da comissão técnica se vão ser relacionados ou não para essa partida. A gente vai ver até segunda-feira. Provável escalação do Santos:
Gabriel Brazão, Luizão ou Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar, Tomás Ricon, Gabriel Bontempo e Rollriser, acho que é assim que fala, Barreal, voltando também ao time do Santos, é um retorno, ou Tassiano, aquele mesmo ex-Bahia, Soteldo, o baixinho, e o David Washington, seria aí o time do Santos para essa partida. O Santos precisando vencer, desespero total, vai jogar no Allianz Parque, mudou aí o seu campo, queria jogar no Pacaembu, mas vai ser no Allianz Parque, no gramado sintético. E em relação a ingressos, já são mais de 20 mil ingressos garantidos, tá? Mais de 20 mil ingressos, então, casa cheia aí na segunda-feira, a torcida do Santos chegando para apoiar o time, para tentar tirar o time do buraco. E por isso que é um jogo muito complicado para o Ceará. Não dá para se enganar com essa partida, achar que é porque tá jogando contra o Santos vice-lanterna que vai ser fácil, de jeito nenhum. É um jogo que eles olham para a tabela e olham o Ceará como um time a ser batido, né? Tipo, a gente tem que vencer essa partida dentro de casa. O Ceará precisa fazer de tudo para pontuar lá em São Paulo nessa partida no Allianz Parque. Em relação a desfalques do Ceará, cara, talvez Fabiano Souza, tá? Saiu no Futebolês que Fabiano Souza teve a conjuntivite, treinou separado. A gente aguarda aí os relacionados, que vai ser só quando o Ceará viajar amanhã, mas a gente vai ficar de olho se o Fabiano viaja. Se o Fabiano não viajar, Rafael Ramos será o titular da posição. Já jogou assim, jogou no segundo tempo da última partida, tem jogado bem, né? Quando entrou aí, não comprometeu, tem jogado bem o Rafael Ramos. A gente fica de olho se o Fabiano vai para essa partida ou não. Em relação a desfalques de suspensão, nenhum, cara. Na última partida contra o Vitória, o Ceará não teve nenhum cartão amarelo, né? Coisa boa, cara, que coisa legal. Mostrou que foi um time equilibrado, marcou bem, marcou na bola, não fez falta mais grosseira, nenhuma falta ali que tivesse cartão amarelo. Então, zero cartão amarelo na última partida e o Ceará não tem ninguém suspenso para esse jogo de segunda-feira. Tá bom? Ó, um detalhe legal sobre o Ceará, cara, que saiu lá no DataFoot, achei bem legal trazer para vocês, é em relação aos times que passam mais tempo vencendo a partida no Brasileirão, tá? Quantos minutos cada time está vencendo ali? Ah, você olha a partida, esse time tal tá vencendo aquela partida. E o time que mais passa tempo vencendo a partida é o Ceará. Que detalhe interessante, né? O Ceará teve 44% do tempo, em 44% do tempo, vencendo as partidas. Por um lado é legal, que mostra que o Ceará tem, né, passado mais tempo à frente do marcador, mas por outro lado fica o detalhe também, porque esse valor é muito porque o Ceará sofre gols nos finais de jogos, né? Acaba sofrendo gol ali no final do primeiro tempo, ou no final do segundo tempo, então tem que estar mais atento em relação a isso, mas o Ceará passa mais tempo vencendo as partidas aí, 44,6% das partidas, quando você liga a TV, o Ceará tá vencendo. O negócio é você concluir essa vitória, né? Chegar até o final vencendo mesmo, sem levar gol no final, que é a maior preocupação hoje do torcedor do Ceará é quando chega nos minutos finais, mas aos poucos o Ceará vai superando isso também, tá bom? Segundo lugar o Flamengo, terceiro o Bragantino, quarto é o Palmeiras, quinto é o Cruzeiro. Para mais detalhes aí, dá uma olhada lá na página DataFoot ou DataFutebol, @DataFutebol lá no X, beleza? Só para terminar um assunto que todo mundo aí, né, quer que a gente fale, nem todo mundo, tem gente já meio de saco cheio, né? Mas vamos trazer mais uma informação sobre essa questão do Vina, novela Vina. Eu não trouxe esse vídeo ontem na live, então vamos trazer aqui nesse vídeo, porque muitos ainda perguntam, e o Vina, hein? E o Vina, hein? Teve novidade aí que o Danilo Queiroz trouxe ontem no Futebolês. Conversei com ele hoje, ele disse o seguinte, faltam duas. Deixa eu só mudar aqui, meus amigos. Agora vai, ó. Maio, mas o contrato dele é até o final de junho. E ele conversou lá para, depois dessas duas partidas, tem mais algum tempo, ele retorna para cá, pode discutir o seu futuro com alguma equipe do Campeonato Brasileiro. E houve algumas sondagens, não houve nenhuma proposta, mas houve sondagens para o procurador dele, e ele disse ao procurador que quer voltar para o Ceará. Foi o que ele me disse para o procurador que quer voltar para o Ceará. O empresário dele conversou com a direção do Ceará, exatamente com o presidente João Paulo, e o João Paulo disse que hoje tudo no departamento de futebol é tratado pela inteligência e com o grupo define, não é uma pessoa só, o treinador quer traz, o presidente quer traz, não, é o grupo que define, e eles iriam se reunir
para definir se farão ou não proposta ao Vina. Por que o Vina quer saber disso? Porque se o Ceará tiver interesse, ele não vai ouvir outra proposta. A ideia dele é fechar com o Ceará. Mas se o Ceará não tiver interesse, aí o procurador fica disponível para conversar com outros clubes e ver a melhor proposta para ele retornar ao futebol brasileiro. A ideia dele é voltar para o futebol brasileiro, a preferência dele é voltar para o Ceará, mas aí fica dependendo dessa resposta do Ceará. A informação veio do Vina. O Vina me passou essa informação, que o procurador dele procurou a direção do Ceará e a direção do Ceará pediu: espere, vamos nos reunir e diremos se teremos ou não interesse no jogador. Bom, aí, informação, né? Informação do Danilo, né? Bem resumido e legal, assim. Eu acho que dá para ter uma ideia do que está acontecendo em relação a essa novela Vina. O jogador quer voltar, pedir para o procurador entrar em contato com o Ceará. O presidente João Paulo falou que não depende só dele, né? Hoje existe uma comissão que contrata, né, todo o grupo de diretor de futebol, executivo, coordenador, assessor, todo mundo ali vai conversar e vai tentar ali entender se é interessante ou não fazer uma proposta para o Vina. Se fizer, é bem provável que ele venha, porque a prioridade dele é o Ceará, mas eu acho que é o momento da gente só aguardar, sabe? Sem criar muita expectativa, porque se o Ceará tivesse com esse ímpeto maior de contratar, a gente já teria notícias sobre isso. Pelo menos eu vejo assim, né? Pelo que o Danilo falou, o Ceará ainda está vendo com muita cautela essa questão. Pode ser que seja considerada uma contratação um pouco arriscada, né? Porque é um valor considerável que você acaba ali investindo, assumindo para essa janela do meio do ano. E para uma posição que, bom, hoje em relação à meia, eu acho que a gente está bem, né? Se você for ver, o Lucas Mugni está muito bem. O Rômulo aos poucos vai melhorando, pelo menos na última partida ele melhorou bastante. Matheus Araújo também está em crescente. Talvez o Vina possa ter espaço como um segundo atacante ou um falso 9, né? Numa saída do Pedro Raul, em algum contexto de jogo, trazer ele para essa posição, né? Hoje ele não seria titular absoluto, pelo menos eu vejo assim. Gostaria do Vina? Já falei várias vezes aqui em lives e vídeos. Acho que sim, eu acho que agregava para trazer mais um cara de qualidade, a depender também do que é que o Vina entende hoje, qual seria o papel dele. Se o Vina entender que o papel dele aqui no Ceará é para ajudar, é para agregar, é para ser mais um, né? Não é para ser o holofote, né? Não é para ser o principal, mas um cara ali que vai estar no banco, que vai ajudar em alguns jogos, vai entrar em algumas partidas, e ele considerar isso, eu acho ok, sabe? Eu acho que seria uma boa contratação, sim, mas vamos aguardar se a diretor de futebol vai decidir fazer alguma proposta pro Vina. Por isso que eu não quero muito criar expectativa aqui não, cara. É aguardar um pouquinho mais aí os movimentos. E movimentos acontecerão, não só em relação ao Vina, mas a outros jogadores também, porque a janela do meio do ano está se aproximando, né? Daqui a pouco vai abrir já uma janela ali no começo de junho e talvez a gente tenha algumas novidades sobre contratações. Beleza? Galera, bom sábado a todos, bom fim de semana a todos. Tamo junto demais. Deixa o like aqui no final, compartilha, joga nos grupos, ajuda a gente a estar crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Mais tarde tem mais conteúdo para vocês e qualquer novidade aí desse Brasileirão, a gente abre uma live, né? Se acontecer alguma coisa aí interessante, a gente fica aqui em forma de plantão para bater um papo com vocês. Então ativa o sininho de notificação por aqui também. Fechou? É isso. Valeu. Um abraço a todos. Tamo junto. Bora, vozão.